Fala, parceria, salve, salve, beleza? Tudo certo, gente? Chegando na área e eu quero falar sobre a vitória do Grêmio lá em Caxias do Sul. Uma situação que já é possível ver dentro de campo. Uma pista em relação à escalação e sobre um jogador que foi dada pelo Renato. Renato mais uma vez deixou a bola quicando e ninguém perguntou. É impressionante. E teve corneta do Argel. Eu vou te contar tudo isso aqui nesse conteúdo, mas antes eu lembro que este vídeo tem o apoio da Orro Mr. Rai, que é quem cuida da saúde dos meus olhos, Shopping Guatemi, que eram óculos de grau, armações da linha própria, armações Ray-Ban. A Orro Mr. Rai Shopping Guatemi trabalha com os melhores laboratórios, lentes de altíssima qualidade, óculos de sol da Orro Ray-Ban, Orro Mr. Rai Shopping Iguatemi. O Grêmio venceu, largou com uma vitória, vantagem, primeiro jogo, lá em Caxias do Sul. Estava mais ou menos dentro daquilo que eu esperava. Embora o Grêmio tivesse uma vantagem em relação aos times que estão na semifinal do Campeonato Gaúcho, que é o fato de ter tido a semana cheia para treinar, ajustar a equipe e tal, e uma situação até ficou bem evidente, me chamou bem a atenção. Se tirou proveito desse período para que houvesse esse ajuste. Agora é preciso entender também o seguinte, que a dificuldade no primeiro jogo, ela ocorre para quem era capital, porque esse é um regulamento que ele conduz, mesmo não sendo essa a intenção, ele conduz o Campeonato Gaúcho em termos de decisão para o Clássico Grenal. É muito difícil para o clube do interior ele ter que ser superior num duelo de 180 minutos. 90, vá lá, tudo pode acontecer. Agora, num duelo de 180, fica bem mais complicado. E o primeiro jogo é o jogo em que se arrisca mais. A vantagem é mínima, não está decidido, é verdade, mas o Grêmio tem a vantagem para chegar à final do Campeonato Gaúcho. Olha, me chamou a atenção porque o Grêmio teve essa dificuldade inicial e ali da metade para o final do primeiro tempo, o Grêmio meio que entrou no jogo mesmo que antes ele tenha feito o gol, que na verdade foi um achado, Mas o Grêmio, depois que entrou no jogo, ele foi bem melhor que o time do Caxias. Aí o Grêmio passou a trabalhar melhor a bola e no segundo tempo aí o Caxias veio para tentar jogar e aí a estratégia defensiva do Grêmio funcionou, deu a bola para o time do Caxias, o Caxias teve dificuldades e aí o Grêmio partiu para o contragolpe. Até o Grêmio poderia ter vencido por mais. Essa vantagem, eu concordo com o Renato, ela poderia nesse aspecto ter sido um pouco maior. Mas diante do cenário, foi uma boa atuação do Grêmio, que apresentou algo diferente que eu questiono muito, eu reclamo muito em relação ao meio-campo do Grêmio, que é o fato do setor não jogar compactado. Agora há uma situação que ela se apresenta pela metade, porque o Grêmio marcando, ele marcou mais agrupado. Para jogar é que ainda existe uma dificuldade, ainda eu noto o distanciamento entre os jogadores no meio-campo do Grêmio, mas é algo que já foi possível ver. O Renato foi perguntado sobre escalação, claro, está na espera do Soteldo, saiu agora, recentemente, aí, nos últimos dias, a foto do Soteldo, de chuteira e tal. Gente, o Soteldo está sendo preparado para ficar pelo menos no banco de reservas na final do Campeonato Gaúcho. E o Renato deu a entender que foi positivo o fato de poder repetir a escalação, ou seja, essa hoje é a ideia do time titular do Grêmio. Mesmo que ele tenha salientado que tenha jogadores que possam mudar o cenário, mas hoje é uma realidade. Ele falou sobre o Jeromel, explicou o porquê que esse jogador não foi desta vez poupado, porque foi possível dar ao Jeromel o tempo de recuperação, e aí não adianta, o Jeromel será, ainda assim, com todas essas questões, o zagueiro titular do Grêmio. E sobre o Marquezin, foi perguntado se o Marquezin ou o Kaique eram os titulares e tal, o Renato disse que não tem titular, ou seja, ele desconversou, é óbvio que tem. Explicou que o Marquezin está voltando de lesão, por que arriscaria? Ora, isso é uma questão muito clara, uma posição muito clara de que o Marquezin realmente é o titular do Grêmio. Eu fiz um vídeo aqui, muita gente não gostou, o pessoal ficou bravo comigo. Pode ficar bravo, mas
É o que me foi dito. E assim, quando tiver 100% de condições, vai voltar. Tanto que, mesmo que tenha elogiado o Kaique, o Renato disse o seguinte, ó, o Marquezinho não está 100%. Talvez tenha, por isso, o Renato não optado pelo Marquezinho. Talvez não, foi isso. Tanto que o Renato disse, por que eu arriscaria? Ou seja, depois ele volta, né? Mas, tipo, é o titular, né? Isso ficou bem evidente. O Argel meteu uma corneta em cima do Marquezinho, não sei se vocês acompanharam, disse o Argel ali, a gente esperava, né, que fosse o outro goleiro, até seria melhor e tal, né? E elogiou muito o Kaique, disse que o Kaique merecia o bicho em dobro pela atuação que teve na visão do time do Caxias, enfim, embora eu ache que ele tenha falhado mesmo, né, na discussão do lance ter sido regular ou irregular, o Kaique falhou, saiu mal, soqueou a bola na cabeça do Duqueiroz, que estava olhando para frente, quando viu a bola já estava entrando no gol gremista. O Renato, mais uma vez, vem com o papinho do Thiago Santos, do Diogo Barbosa e de outros jogadores para justificar o JP Galvão. E o Renato deixou a bola quicando de novo. Eu não consigo entender qual é a dificuldade, às vezes, de se perguntar para o Renato isso, né? O Renato disse, ninguém me perguntou sobre o Thiago Santos. Ninguém me perguntou sobre Thiago Barbosa, sobre o Tassiano. Primeiro que o Tassiano não dá para comparar com o Thiago Santos e Diogo Barbosa, porque o Tassiano não era tão vaiado assim. Segundo ponto, eu faria essa pergunta. Renato, por que o Fernando Diniz está fazendo o Thiago Santos jogar e aqui no Grêmio ele não conseguiu jogar? Eu faria essa pergunta. Eu gostaria muito de ouvir a resposta do Renato. E até sei qual seria. Ele diz, como é que ele vai jogar? A imprensa toda hora pressionando e tal. Então o Renato busca sempre, né, a imprensa, porque ele sabe que nesta relação torcedor e imprensa, o torcedor não suporta a imprensa em sua esmagadora maioria, isso acaba, né, fazendo com que o Renato seja mais valorizado nesse aspecto. E esta é uma postura bem inteligente do Renato em determinados assuntos. Só que é o seguinte, o Thiago Santos não jogou absolutamente nada no Grêmio e é por isso que ele foi vaiado. Agora, esse mesmo jogador que não jogou absolutamente nada no Grêmio está jogando bem com outro treinador. O que aconteceu? Não foi só a vaia da arquibancada, não foi só a crítica da imprensa que fez com que isso mudasse. Porque é bom lembrar que o Thiago Santos, quando chegou vaiado, né? Por que eu estou falando no Thiago Santos? Porque foi perguntado sobre o que o Renato quer de volantes. E aí vai naquilo que eu justamente penso, defendo e tenho externado na Rádio Bandeirantes essa posição. A questão do volantão, não existe mais. O Renato é adepto de volantes que tenham qualidade para jogar. E esta é uma ideia que ela é corretíssima do técnico do Grêmio. Me agrada o volante que saiba jogar, porque ele é o cara que mais toca na bola. E esse vai ser o critério que vai fazer o técnico Renato escolher os volantes. Não é aquele cara destruidor. O destruidor, que hoje você encontra em um número muito menor do que se encontrava antes, o destruidor hoje ele não tem muito a acrescentar a um time. Você precisa de um volante que tenha uma qualidade para sair jogando. E este é um conceito que o Grêmio estabeleceu pelo próprio Renato e que vai se repetir na formação de meio de campo. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like. Fui!